Oi, mulherada linda do meu Brasil varonil, voltei hoje fazendo um novo vídeo que eu quero contar pra vocês sobre as minhas viagens. Viajar é uma coisa muito boa, porque eu acho que expande os horizontes da gente. Mas por outro lado, eu acho que a viagem propriamente dita, fazer mala, ir para o aeroporto, pegar avião, até chegar no hotel, eu pessoalmente acho um porre. Sempre achei, desde nova, né? Mas eu acho que isso ainda tem que evoluir. Eu acho que devia ter um teletransporte, né? Que é bom quando você chega já no lugar. Então, como que foi minha vida de viagens, assim, né? Antes de eu casar, quando eu era solteira, eu não viajava muito. Eu acho que eu fui para o Rio de Janeiro uma vez, e naquele tempo ninguém fazia viagem para o exterior, não era uma coisa acessível para todo mundo, né? Então, antes de eu casar, eu fiz poucas viagens na minha vida. A minha primeira viagem internacional foi uma viagem de trabalho. Eu viajei a trabalho para São Francisco. Nossa, eu fiquei deslumbrada, né? Quando eu cheguei, vim para os Estados Unidos, fui para São Francisco, a trabalho no Vale do Silício. Aí foi aquele choque, porque eu tinha estudado inglês nas escolas, né? Fazia seu LEP. Eu cheguei lá no aeroporto, eu não entendia nada que as pessoas falavam para mim. Não entendia nada. E naquele tempo, não é que nem hoje que essa globalização total, tudo em inglês, um monte, mesmo em São Paulo, mesmo nas capitais aí do Brasil, tem um monte de gente falando inglês, é uma coisa mais que o seu ouvido acostuma mais, né? E naquele tempo a gente não tinha acesso, eram mundos diferentes. E quando eu cheguei em São Francisco, foi uma coisa assim muito mágica, porque a cidade é muito mágica, né? E eu fui fazer um curso em Palo Alto, no Vale do Silício. Então nós ficamos final de semana em São Francisco. Não, primeiro nós fomos para Los Angeles, passamos uns dias em Los Angeles. Primeira vez que eu fui para Disney, primeira Disney que eu fui na minha vida foi a Disney de Los Angeles, que é a Disney antiga, né? Passei o final de semana em Los Angeles, fui na Disney. Depois fomos para São Francisco de avião. Passamos uns dias lá e fomos para Palo Alto. Então a minha primeira grande viagem internacional foi em 1984, a trabalho, pela empresa que eu trabalhava. Depois disso, eu fazia assim viagens a trabalho, né? Porque eu já era formada, eu fazia viagens pelo Brasil a trabalho, muita viagem. Eu ia para Brasília, eu ia para Curitiba, eu ia para Porto Alegre, mas aquela coisa corrida, sofrida, né, de viagem de trabalho. E na época eu era engenheira de suporte técnico, então eu só visitava os clientes com pepino, né? Era só bucha. Então era aquelas coisas tensas, né? Eu ia tensa nas viagens, então eu não aproveitava muito. E naquele tempo eu não tinha o hábito de ficar o final de semana para aproveitar o lugar, entendeu? Depois, com o tempo, com a experiência, eu comecei a arrumar minhas agendas de marcar reunião assim, tipo na segunda-feira. Eu viajava na sexta-noite e passava o final de semana na cidade, no lugar, ainda mais se é um lugar turístico, fiz muito isso, né? E quando eu era solteira, eu não tinha esse hábito. Então, a minha primeira viagem, depois dessas viagens a trabalho, pelo Brasil, uma viagem de turismo mesmo, que eu lembro que me marcou muito, foi a primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro, que foi uma viagem linda, que vai visitar os pontos turísticos, o Pão de Açúcar, Corcovado, aquela maravilha, praia, né? Eu não ia muito na praia naquele tempo, morando em São Paulo. Então eu lembro que o Rio de Janeiro foi uma cidade que me impressionou demais, né? Aquela coisa, aquela lindeza, tudo muito lindo, né? Isso eu tô falando da década de 80 já. Apesar do Rio de Janeiro ter mudado muito e todo mundo falar que é perigoso, isso, aquilo, eu ainda acho o Rio de Janeiro uma das cidades mais lindas do mundo, ainda acho, né? E aí, depois, a minha primeira viagem
a passeio internacional foi quando eu casei, na minha lua de mel do meu primeiro casamento. Né? Nós casamos, a nossa lua de mel, nós viemos para os Estados Unidos, fomos para Disney em Orlando, ficamos 7 dias, eu e meu marido. Depois nós fomos para Nova York, passar também uns dias, e depois nós fomos para Miami. Viemos para Miami a passeio. Né? E foi muito legal. Naquele tempo não tinha nada. Eu lembro que ainda, essa viagem para os Estados Unidos foi em 1990. Ninguém viajava para o exterior. Eu lembro que quando nós falamos que a gente ia de lua de mel, vinha de lua de mel para os Estados Unidos, assim, era uau! Nossa, que demais, né? Os amigos todos morrendo de inveja, aquela coisa arada toda, né? Que é tudo muito igual. Mas foi maravilhosa essa viagem de lua de mel. E depois, com o meu marido, todo ano a gente fazia uma viagem internacional, né? Então, depois nós fomos mesmo para América Latina, nós fizemos algumas viagens juntos para América Latina. Foi com ele que eu fui a primeira vez para Buenos Aires, na Argentina, que eu também fiquei encantada. Na época, quando eu fui para Buenos Aires, eu não conhecia Paris, né? Eu acho que Buenos Aires tem muita coisa europeia, assim. Eu gostei demais de Buenos Aires. E eu acho que as pessoas no Brasil, muita gente tem um pouco de preconceito de viajar pela América Latina. Olha, são países lindíssimos, lindíssimos, que vale a pena. Acho que qualquer país que você for, você vai ter boas surpresas, né? Bom, depois disso, eu lembro que eu fui para Venezuela, cara, em 94, eu passei um ano novo na Venezuela, em Isla Margarita. Era um escândalo, tava bombando na época, né? E eu fui passar um Réveillon lá. Imagina, quando que a gente ia imaginar que ia acontecer tudo isso com a Venezuela, né? Naquele tempo, petróleo, o país era riquíssimo, né? Vivia do petróleo, uma tristeza tudo que aconteceu com a Venezuela. E em 93, antes de ir para a Venezuela, nós fomos para a Europa. Foi a nossa grande viagem para a Europa. 30 dias viajando. Então, aí vem outro aprendizado para mim. Viagem, para mim, é no máximo 21 dias. No máximo. Essa viagem que nós fizemos para a Europa, eu e meu marido, nós ficamos 30 dias. Cara, a última semana já não era mais passeio, era sofrimento, entendeu? Sabe quando você já não aguenta mais tirar pose? No começo você tirava pose assim, assado, tira pose com esse monumento. Na última semana, ai, tá bom, tira uma foto aqui. Vai, tira foto. Não tinha nem mais saco de fazer foto, né? Então eu acho que viagem de férias, pra mim, são 15 dias. Eu, Silvia, tá? Mais que isso, já começa a ser sofrimento. Nessa viagem de 30 dias, nós fomos para Paris. Ficamos alguns dias em Paris. De Paris, nós pegamos um voo para Londres. Primeira vez que eu fui para Londres, era meu sonho conhecer Londres. Foi maravilhoso. Chovia, uma chuvinha horrível o tempo inteiro, mas eu estava feliz porque eu estava em Londres. Então, nós fizemos Paris, Londres. De Londres, nós voltamos para Paris, pegamos um carro e fizemos toda a Europa de carro. Nós saímos de Paris, assim, meio na lateral, fomos para Alemanha, fomos para Frankfurt. Vamos ter uma aula de geografia. Vamos lá. Mapa Mundi, tá? Estamos aqui do Brasil. Viajamos até Paris, na Europa. A Europa é esse pedacinho aqui. Esse pedaço todo aqui. Ui! Tá? Viajar para a Europa, gente, é outro departamento, tá? É uma coisa maravilhosa, assim. Quem gosta de vir para os Estados Unidos, é muito bacana. Eu amo os Estados Unidos, mas Europa é Europa. Quando nós chegamos lá, a gente vê aquelas igrejas que foram construídas, aqueles monumentos que foram construídos, aquelas coisas maravilhosas, foram construídas em 1500, 1400. Bom, viajamos do Brasil para a França, aqui fomos para Paris, ficamos uns dias, aquela coisa linda, tudo romântico, maravilhoso. Aí fomos para o Reino Unido, né? Fomos para Londres, que fica no Reino Unido.
Também meu sonho ir para Londres, fiquei encantada. De Londres viemos para França de avião de novo, para Paris. Pegamos um carro, aí nós fizemos isso daqui. Viemos para Alemanha, direto, passamos em Frankfurt, fomos beirando aqui a Alemanha e descemos para a Suíça, que é esse negocinho piquititico aqui, ó. Não coube nem o nome aqui, tão pequeno que é o país. Que parece uma coisa assim, de brincadeira. Parece quando você brinca de casinha. Aquela coisa, aquelas paisagens, que nem a gente vê cartão postal. É tudo real, é tudo ver aquelas vaquinhas lá plantadas no meio daquelas montanhas verdinhas, coisa mais linda. Então nós fomos para Zurique e para Basileia, né? Porque na época meu marido trabalhava na Roche e a sede da Roche é em Basileia. E ele já tinha morado em Basileia um tempo. Então fomos lá rever os amigos dele. Foi a coisa mais linda do mundo. Da Suíça, então imagina, passamos pela Alemanha, que é aquela coisa tudo certinha. Da Alemanha descemos para a Suíça e descemos para a Itália. Cara, foi a coisa mais engraçada, você sair da Suíça para a Itália. Entramos na Itália, aquela confusão, aquele trânsito caótico, aquele monte de buzina. Nós demos risada, falando, bom, saímos do primeiro mundo e fomos para o segundo mundo, porque é totalmente diferente a Itália da Suíça. Aí na Itália nós fomos para Veneza, fomos para Milão, depois nós começamos a beirar a Itália aqui, olha, não sei se dá para ver, e fizemos Riviera Italiana. Aqui, nós entramos aqui na Itália, nós só ficamos aqui em cima da Itália, aqui no norte. Aí nós fizemos a Riviera Italiana, tudo de carro. E a gente ia parando nas cidadezinhas, tá? E entramos na França, aí fizemos... aqui na Suíça passamos por Montreal também, a coisa mais linda do mundo, aquele lago, tudo lindo. E na Itália, entrando na França, fizemos Riviera Francesa. Que daí tem Nice, tem lá onde é o festival de Cannes, aquela riqueza, né? Foi quando eu me senti pobre. Bom, na verdade mesmo, nessa viagem eu fui para Monte Carlo, que lá eu me senti pobre, até o McDonald's era caro. Eu falava, gente, como eu sou pobre, mas era uma coisa linda, maravilhosa. Fizemos toda a Riviera Francesa, subimos para Paris, fizemos todo de carro e passamos por Provence. Então era a época, essa época que nós viajamos, era a época das alfazemas. Então era aqueles campos roxos, tudo com aquelas florzinhas de plantações de alfazema, de lavanda, né? Alfazema, lavanda. E você estava na estrada, assim, naquelas estradinhas. Você sentiu o cheiro da lavanda, das alfazemas, assim, foi um negócio que eu nunca esqueci. Peraí que sai. Você viajando pelas estradas, batia o vento, aquele cheiro de lavanda, aquele cheiro de alfazema, aquele negócio tudo roxo, te perder de vista. Então, é uma viagem que eu recomendo muito. Tem muitos pacotes de bicicleta pela Provence, né? Você pode fazer de bicicleta. Uma coisa que eu não fiz, e na França, nunca fiz, que eu morro de vontade, é fazer o Vale do Loire, visitando os castelos também, que é outra viagem maravilhosa. Essa eu nunca fiz, tenho vontade de fazer. E voltando para Paris, ainda nós pegamos um trem, olha só, gente, 30 dias viajando. Ainda pegamos um trem, fomos para Versalhes, visitar o castelo. Eu lembro que eu estava com o saco na lua naquele castelo. Era lindo, maravilhoso, mas eu já não aguentava mais ver castelo, não aguentava mais ver monumento, não aguentava mais ver nada. Então, minha opinião, viagens são de 15 dias. A não ser que você vai ficar numa casa de alguém, que você tem um amigo, que daí você fica lá e parado num lugar, para mim. Tá? Então essa foi a minha primeira grande viagem para a Europa, foi inesquecível. Depois disso